Muitos assuntos, né, gente? Mas eu vim falar da melhor parte, apesar de ser a parte que mexe no nosso bolso e que também não é um assunto tão simples para falar. Eu costumo falar que falar sobre dinheiro muitas vezes requer de nós abrir o nosso coração e falar assim: eu vou aceitar as orientações da doutora do dinheiro. Não é meu nome no Instagram. Mas, na verdade, eu vim falar aqui para vocês o seguinte: e o dinheiro está ficando na mesa ou na conta de vocês? Hoje eu não vim falar de dinheiro, gente. Eu vim falar de comportamento. Por quê? Parece paradoxo falar sobre isso. Mas, normalmente, a gente pensa que são as planilhas, e eu tenho para dar para vocês. A gente pensa que são os apps de gestão de gastos, ou um bom contador, como nós temos também aqui, quem vai falar conosco, que é o contador que está aqui na nossa equipe. Só que dinheiro é comportamento. Dinheiro é como eu lido com ele. Compras são emocionais. Quem aqui faz compra e sai chorando com a compra que fez? Alguém levanta a mão? Mas quando chega a fatura do cartão, a gente chora, não chora? Quem aqui tem o hábito de abrir a fatura do cartão todos os meses e olhar antes do dia do vencimento para saber se pode continuar comprando ou se já zerou o limite que você queria comprar? Levanta a mão. Nós temos uma pessoa, gente, duas. Então, a gente precisa mudar o comportamento, porque eu vim falar de comportamento. Quando a gente fala sobre um planejador financeiro, sobre o contador, a gente pensa muito em números, só que não é sobre números, é como eu comporto com o meu dinheiro. E isso parece um paradoxo, mas é fato. Eu sou Eliana Moraes e eu sou planejadora financeira full-time, vivo de planejamento financeiro e eu estou no mercado financeiro desde quando eu iniciei a minha carreira. Então, eu trabalhei em bancos, resumindo para vocês aqui a minha história, eu trabalhei em bancos por mais de 30 anos e depois de ver várias pessoas, vários empresários como vocês, que tinham uma vida bacana, tinham uma gestão do dinheiro, mas que não controlava ele, se tornarem pessoas que foram até para devedores duvidosos. Isso me gerou uma indignação tão grande que eu falei: eu quero estudar sobre finanças, eu quero cuidar do meu dinheiro bem e quero trazer isso também para as pessoas que eu acompanho. Então foi por isso que eu me tornei planejadora financeira e hoje vivo de planejamento financeiro. E quanto sobra de verdade quando vocês fecham lá o faturamento do mês? Quanto de fato sobra? Ou está mais faltando do que sobrando? Que vocês me falam? Gente, existem comportamentos que nós temos que ter com o nosso dinheiro para a gente realmente fazer o dinheiro sobrar. Porque, na verdade, dinheiro sobra. Não sobra. E até quando a nossa conta está um pouquinho mais com a corzinha bonitinha lá no azul, a gente não começa a inventar coisas para gastar o dinheiro? É isso que a gente faz. Eu atendo muitos médicos, o meu nicho realmente ele é totalmente voltado para a área de vocês, para médicos. Não que eu não atenda outras áreas, eu atendo mulheres, famílias, mas o público maior que eu atendo são médicos. E aí eu vou falar uma coisa que permeia a mente de vocês. Vocês estudam demais para entregar resultado demais para nós, mas esquecem de olhar para o financeiro de vocês. É quase um princípio de Pareto, 80-20. Do número de pessoas que eu já atendi na minha vida até hoje, eu posso falar para vocês que foi um número muito grande. Quase 80% não olhava para as finanças como as finanças mereciam ser olhadas. Então, dinheiro, ele requer cuidado, ele requer observação, ele requer que nós olhemos para eles. Então, aí eu quero falar para vocês, como empresa, vocês têm o hábito de fazer o seu Prolabore todo mês? Quem aqui já tem o Prolabore? Então, é necessário. Parabéns. É necessário. Por quê? Porque ainda que seja só você e o seu CNPJ, o CNPJ tem gastos diferenciados da pessoa física. Então, você precisa criar uma estratégia para você viver com qualidade de vida. Ou seja, quanto eu posso gastar por mês? Independente do que acontecer nos meus resultados,
qual vai ser o meu padrão que eu vou manter? E é aí onde entra que realmente você necessita ter um Prolabore. Então, por que vocês precisam ter um Prolabore? Para você manter um padrão de vida. Eliana, mas teve um mês que eu faturei mais, e aí? Eu não vou elevar o padrão, eu não vou gastar mais, eu não vou fazer a viagem que eu adoro fazer, a viagem que eu amo fazer. Como eu devo fazer? Mantenha dentro do seu Prolabore. No final do ano, você vai lá para o seu lucro daquilo que você teve. Mas a empresa é necessário manter dentro do seu Prolabore. Você não pode sair dele. Você é o seu funcionário mais bem pago que a empresa mantém. Eu, por exemplo, quando eu comecei, como a Tamara contou aqui, todos nós, se a gente pega lá o nosso Instagram, lá no iniciozinho, não é isso, doutora? A gente começou pequeno, ninguém nasceu grande. Há raríssimas exceções se herdaram alguma coisa, mas todos nós tivemos as nossas lutas. E é aí que a gente precisa ter essa convicção. Eu tenho que viver dentro de um valor X, eu tenho que custar X, porque a minha empresa tem que sobreviver, inclusive em tempos difíceis. Existem modernidades no mercado e que às vezes aquilo que eu fazia no ano passado já não faz sentido esse ano. E às vezes o número de pacientes ou de clientes que eu atendo pode cair. Se eu mantenho dentro daquele padrão, a minha empresa sobrevive. Faz sentido para vocês? Quem aqui está comigo nisso que eu falei? Então é importante a gente ter. Muitas empresas conseguem faturar, mas poucas conseguem sustentar o crescimento saudável no longo prazo. E aí eu quero trazer para vocês 8 pontos necessários para que a sua empresa viva bem. E lembre-se, eu não estou falando de tamanho de empresa, estou falando do CNPJ que vocês sustentam. É isso que é necessário manter ele funcionando. Vamos lá no primeiro? Olha, misturar finanças pessoais com a da empresa, com a da clínica. Isso é muito comum, gente. É raro eu chegar em uma pessoa e às vezes a empresa já tem faturamento, um volume bem maior, tem número de funcionários e a pessoa tem a vida dela lá com o Prolabore todos os meses. Então, a maioria mistura pessoa física com a pessoa jurídica. E eu vou dar um exemplo para vocês de um dos meus primeiros clientes. Ele era contador, até hoje. Ele era contador, então a gente imagina que casa de ferreiro nunca o espeto vai ser de pau, não é verdade? Não era a verdade na vida dele. Na época, a empresa dele, o escritório dele faturava 75 mil, a retirada dele era 25. Com quanto vocês acham que ele fazia os compromissos dele? Com os 25 ou com os 75? Com 80, isso mesmo. Gente, é incrível, é incrível. Ele tinha agiota na história, ele tinha lote financiado, ele tinha casa financiada, ele tinha carro financiado. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Financiamento, dependendo dele, é bom ou é ruim? Não, existem financiamentos saudáveis. E qual é o financiamento saudável que eu posso fazer sem medo de ir lá e assinar esse contrato? Alguém me dá um exemplo? Aquele que alavanca o meu patrimônio. Entendeu? Então, eu vou comprar um laser que vai alavancar meu patrimônio. Eu posso? Deve. Eliana, eu vou fazer um financiamento para eu pagar o cheque especial ou o capital, a conta garantida. Eu posso? Não pode. Porque, Eliana, mas eu estou pagando juro caro. Eu preciso trocar dívida cara por dívida barata. Os grandes players do mercado falam isso. Eu posso seguir? Não pode. Porque quanto mais você faz isso, sabe o que acontece? Vou contar para vocês um segredo dos bancos. E eu trabalhei lá por mais de 30 anos. Talvez alguém aqui nem tenha essa idade e eu já vivi ela trabalhando. As nossas reuniões eram assim. Gente, pega lá quem está usando o cheque especial ou a conta garantida da empresa por mais de 90 dias consecutivamente. Mesmo que ela pagou, saiu e continua usando. Agora vocês vão chamar essas pessoas e vão oferecer para elas um financiamento com um juro mais barato. Mas lembrem-se, não tira o limite da pessoa.
Porque daqui 2, 3 meses elas vão estar agora pagando a parcela e voltou a usar o cheque especial ou a conta garantida. Então isso, gente, são gatilhos que são acionados para fazer com que você transfira a sua riqueza para a mão dos donos dos bancos. Então, o que eu vim aqui falar para vocês é que essa riqueza que Deus tem te dado a capacidade de gerar permaneça nas suas mãos. Faz sentido a minha explicação para vocês? Segundo, não precificar corretamente. Isso é muito importante, porque quando eu não precifico corretamente, eu atendo uma clínica, ela é do interior de Minas Gerais. Lá eles atendem muito aba, esse acompanhamento. Ela faz mais de 2.000 atendimentos por mês. E a precificação dela, vocês imaginam que estava fechando no azul ou não? Não. Acertou quem respondeu. Por quê? Porque o medo de perder aquele prestador de serviço, aquele profissional que está lá na clínica dela, o que ela fazia? Ela precificava alto e ela estava tirando do bolso para manter a empresa aberta. Essa empresa vai sobreviver por muito tempo? Não vai. O que nós fizemos agora no início desse ano? Precificamos corretamente, ajustou o repasse para os profissionais, explicou a situação da empresa e ninguém saiu, ninguém deixou ela. Então não tenha medo, porque a verdade, gente, a verdade prevalece em qualquer situação. E inclusive na situação de manter a sua empresa funcionando e manter ela aberta. Falta de controle de gastos. Eu preciso entender quanto eu preciso para manter a minha empresa funcionando corretamente. Como eu vou gastar, o que é investimento, o que não é. E eu preciso ter controle de gastos, os meus pessoais também, não é só da empresa. Porque às vezes fazer gestão de dinheiro é cansativo, mas é necessário, porque é ali que é a saúde da sua vida, do seu profissionalismo, para você não ter crise de ansiedade e tantos outros males que nós temos passado no momento. Então, ter paz com o dinheiro é ter paz e qualidade de vida para poder desenvolver o meu trabalho bem. Ausência de indicadores financeiros. Por que ter os indicadores é necessário? Se nós não tivéssemos feito os indicadores dessa clínica, como que ela iria sobreviver daqui a algum tempo? É com os indicadores que você sabe se a sua precificação está boa, se não está, se os juros que você pagou até agora tem como você parar de pagar ou não. Não é para levantar a mão ainda, gente, mas é um fato. Depender do cheque especial ou do cartão de crédito. Muitas e muitas empresas e pessoas fazem do cheque especial a extensão da receita mensal deles. Gente, isso acontece com muitas empresas. Eu não estou aqui para criticar vocês, mas eu estou aqui para conduzir vocês para sair dessa rota que o Kiyosaki, que escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, chama de quê? Que a gente está numa corrida dos ratos, ou seja, de janeiro a dezembro eu trabalho para quê? Eu gero dinheiro para pagar contas, até ficar sem dinheiro, até eu ter que voltar, gerar mais dinheiro, e isso vai repetindo de janeiro a dezembro. E normalmente a gente, na virada do ano, quais são as nossas promessas para esse ano que iniciou? Esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou ver o dinheiro entrar para mim. Mas se eu não faço nenhum tipo de controle como esses básicos que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão, infelizmente, chegar em dezembro com as mesmas promessas de dezembro de 2025. Não ter reserva de segurança ou capital de giro. Vocês têm noção de qual seria um valor, pelo menos básico, para ter como um capital de giro disponível para a empresa ou uma reserva de segurança na pessoa física? Quem arrisca falar um número? Quantos meses, pelo menos? Fala mais alto, eu não vi. Na pessoa física, quando eu sou empreendedor, que é a maioria de todos nós que estamos aqui, não somos concursados, e a gente que gera o nosso dinheiro, para ser raso, pequeno, pelo menos 3 meses. E na empresa também, pelo menos 3 meses de capital de giro, para que, mesmo que aconteça algo que saia do seu controle, você consiga sobreviver com qualidade, sem ter que recorrer a juros de banco. O ideal, Eliana, para eu viver bem e para eu ter qualidade,
pelo menos 6 meses. Essa é a sua reserva. Normalmente, o que, que o mercado fala? Reserva de emergência, não é isso? Eu gosto de falar reserva de paz. Por quê? Quem tem dinheiro tem paz. Paz para fazer suas melhores escolhas, paz para tomar as melhores decisões. Então, crie esse hábito de ter uma reserva de paz para vocês. Eliana, mas eu não consigo ter 6 meses agora, é impossível para mim. Eu entendo, mas se você começar pequeno, você consegue encher o reservatório que você precisa ter na sua empresa. Então, um exemplo, Eliana, eu faturo, o meu faturamento, eu preciso ter lá pelo menos 200 mil. Eu vou conseguir no primeiro mês? Guarda 2 mil, guarda 5 mil, guarda 10 mil. Parece pouco, mas você vai ver que ao longo de um ano, você atinge o seu objetivo com muita facilidade. Ok? Depois, não ter, eu já falei, ignorar os investimentos. Gente, a empresa que ignora os investimentos, ela começa a ficar obsoleta. E aí é o que a Tamara estava comentando aqui. Você tem que fazer investimento no seu negócio, você tem que fazer investimento no marketing, em todos os pilares que estão sendo falados aqui. A gente escolheu a dedo os pilares que estão sendo apresentados para vocês. Por quê? Quem tem esses 6 pilares estruturados, a empresa dele vai viver com qualidade e a sobrevida será muito maior. Vocês já viram as pesquisas que tem do Sebrae, do CDL, da sobrevida dos CNPJs no Brasil? 6 em cada 10 CNPJs abertos, eles fecham nos 2 primeiros anos. O que sobrevive 5 anos, ele já tem uma sobrevida que é considerado, ele vai perdurar por mais tempo. Então, por que que isso acontece? Porque, primeiro, nós temos uma mente empreendedora. Segundo, a gente entra no nosso empreendimento sem fazer a pesquisa SWOT da região, para ver se realmente eu poderia entrar, se é aquilo mesmo, se eu vou responder aquilo que eu estou. E terceiro, não fazer a gestão do nosso dinheiro. Por último, dos 8 passos que eu trouxe para vocês, que é assim, aquele básico, gente, é o escovar os dentes da nossa empresa. Alguém aqui sai de casa sem escovar os dentes? Então é isso que eu trouxe para vocês. Parece raso, mas é o comum que eu trouxe, que é necessário fazer. Não planejar a aposentadoria de vocês. Por que isso? Porque hoje vocês estão jovens, parece que está distante, mas não está. Esse dia vai chegar. E aí, quando vocês estiverem... Eu estou com uma especialista de investimentos aqui, que é a Vivian. Se ela pudesse vir aqui falar para vocês, ela iria falar, gente, desde quando vocês são estagiários, já guarda 10% para a sua aposentadoria. Por quê? Hoje a gente não pode mais confiar, e se alguém já confiou algum dia na Previdência Social, ela é bem provável que a maioria de vocês que estão aqui não vão usufruir de quase nada da Previdência Social. E a empresa, chega um momento que a gente também quer ou diminuir a nossa carga de trabalho, ou investir mais, enfim. Existe um momento que você precisa ter dinheiro trabalhando para você. E o que é a disciplina da nossa... O pagamento da nossa disciplina? É ter o dinheiro trabalhando para você. Então, pensar na sua aposentadoria é hoje. Faz sentido, gente? Quem aqui já faz isso? Já começou a pensar lá no seu futuro hoje? Parabéns! Olha, várias mãos levantaram. Parabéns! Mas é isso mesmo, a gente começa agora. É uma parte de tudo que você tem, você já começa a guardar para o seu amanhã. E eu quero colocar aqui para vocês um depoimento que eu creio que vai falar com vocês. Olá, pessoal. A gente vai gravar um breve depoimento para vocês sobre a consultoria que eu fiz com a Eliana. Eu sou Eliusa Brasil, dentista, 27 anos de profissão. Eu nunca esqueço quando eu contratei a Eliana para organizar minha vida financeira, ela sentada lá na área da minha casa, ela me perguntou se eu tinha um sonho, porque aquele dia eu estava muito desanimada, desmotivada, querendo até desistir dos meus sonhos. Eu falei que eu não tinha sonho nenhum, e ela foi me ativando, nós oramos juntas, e Deus começou a gerar no meu coração um sonho antigo que eu sempre tive, de ter a nossa clínica, de ter a clínica que foi construída de tijolinho por tijolinho, e eu não conseguia visualizar esse sonho. E através dessa consultoria, nós fizemos nossa organização financeira, nosso planejamento, eu fui ativada a sonhar, e Deus começou a gerar em mim esse sonho que estava guardado lá atrás.
E hoje nós estamos aqui nesse ambiente novo, nessa clínica nova, desfrutando de um sonho que lá atrás tinha morrido. Eu quero incentivar você, nunca ande sozinha, que você possa realmente ter mentores, consultores, para pegar na sua mão e te levar para esse lugar de realizar projetos de planejamento, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para você. Eu falo que muitas vezes estamos nesse lugar, entristecidos, decepcionados, até mesmo na profissão, e o Senhor levanta pessoas para andar conosco, para nos tirar desse lugar e para nos levar para outro nível. A Eliusa, quando eu fui falar com ela, acho que você vai ter que passar. A Eliusa, quando eu fui falar com ela, porque planejamento financeiro ele é muito além de finanças. É um planejamento de vida. Vou tentar sair dessa luz. Ele é um planejamento de vida. Então, quando a gente vai falar sobre planejamento financeiro, a gente ouve os seus projetos profissionais, seus projetos pessoais. E ela, quando eu perguntei dos projetos pessoais dela, ela baixou o olhar e falou: Eliana, eu não consigo sonhar. Eu ando tão sobrecarregada de cobranças e trabalhando tanto que eu não consigo visualizar um futuro. E talvez muitas de vocês que estão aqui podem estar assim. Mas eu trouxe esse depoimento para vocês, para mostrar para vocês que dinheiro é questão de tempo. Lembra quando eu falei daquele um dos meus primeiros clientes contador, que vivia todo aquele tumulto, ele devia naquela época vários agiotas. E ele chegou a me falar: Eliana, eu pensei em tirar a minha vida. Então, dinheiro, gente, hoje é a segunda maior causa de divórcio no país. É alarmante o número de pessoas que tomam decisões drásticas porque envolve dinheiro. Mas dinheiro é questão de estruturar e de caminhar um dia após o outro. Você vai resolver tudo no primeiro mês? Não. Mas se você persistir, andar a segunda milha, se você for constante, você vai conseguir sair de qualquer caos que você tenha entrado. Então, eu trouxe esse depoimento para mostrar para vocês que existe luz no fim do túnel, no caso do dinheiro. E nunca é o último momento, é imaginar algo, sei lá, vou fechar a minha clínica porque eu estou com problema, porque eu estou devendo o banco. Chama o jurídico, chama alguém que pode realmente pegar na sua mão e te ajudar a sair desse lugar. Então, assim, eu fico até emocionada porque, gente, eu tenho tantos depoimentos de pessoas que mudaram a história a partir do momento que elas resolveram cuidar do dinheiro delas com outro olhar. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro é só ferramenta. A luz que vocês precisam já está dentro de vocês. Vocês já são os profissionais que Deus determinou lá no céu, quando esse DNA de vocês foi gerado. Então, por que esse evento está acontecendo hoje? É para fazer com que vocês mudem a visão em relação ao negócio de vocês. E por último, e penúltimo, porque meu tempo já está ali acabando, e eu fico feliz, emocionada, e eu quero contar tudo para vocês. Gente, imagina a sua clínica organizada, lucrativa, te dando o retorno que você precisa, aquilo que você... Sabe aquele arrepio quando a gente começa o nosso negócio? Quem aqui sentiu quando começou o negócio de vocês? Eu senti quando eu comecei o meu. Quantas vezes eu fui dirigindo sozinha e eu chorava, falava: Deus, eu transformei a vida dessas pessoas, eu não imaginava que eu ia conseguir isso. Porque parece tão distante. E olha, o dia que eu vou lá no meu nobre amigo José Vitor, que ele vai e faz alguma coisa que depois eu olho e vejo o resultado, é tão bacana. Então não é só sobre dinheiro, é sobre a realização que vocês geram nas pessoas, a transformação que a área de vocês causa em nós. Quando a gente olha para o espelho e tem prazer em olhar o resultado que vocês levam. Isso faz muito sentido para mim e eu penso que faz para vocês também. E esses erros que acontecem nas gestões das clínicas de vocês podem realmente estar deixando dinheiro lá na mesa. Um dinheiro que vocês não estão colocando no bolso de vocês. E eu quero deixar para vocês aqui rapidamente, meu tempo já está bem no finalzinho. Eu gostaria que vocês respondessem um questionário. Eu mandei para vocês um Google Forms, onde vocês vão poder falar alguma coisa da clínica de vocês. E aí, você tem grupo com eles?
Aí depois também, como o Dr. José Vitor vai ter um grupo com vocês, eu mando esse QR Code de novo, caso alguém não consiga escanear ele agora, tá? E eu quero agradecer muito, me colocar à disposição, falar para vocês que o que envolve dinheiro, tudo tem solução. Depende da ferramenta que eu estou usando. E aquilo que você não tem habilidade, temos vários profissionais aqui para auxiliar vocês. Muito obrigada.